Ok, obrigado, Rodrigo Riso, meu coordenador da Comissão de Pecuária do Corte, Pedro Pífero. Quero, antes de mais nada, te cumprimentar por mais esta oportuna live sobre este tema tão preocupante na pecuária do Rio Grande, que é o tema carrapato. Quero cumprimentar também os nossos pesquisadores que estão aqui presentes, o Renato Andreotti, que lá gentilmente, lá de Campo Grande, da Embrapa de Campo Grande, atendeu ao convite da nossa equipe da Pecuária de Corte, e também ao nosso querido amigo Fernando Cardoso, chefe da Embrapa CPP Sul aqui de Bagé, e também o nosso amigo REC aí do IPVDF também, que é um homem que também vem lutando com esse assunto carrapato. Queria te cumprimentar, Pedro, e pela presença de todos, porque o tema é altamente pertinente, o tema carrapato, pelas dificuldades que vive, e porque neste é o momento mais oportuno, porque sabidamente aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos somos um estado brasileiro que criamos raças britânicas, que são muito sensíveis ao processo do carrapato, e também numa transição de clima, estamos aí acima do paralelo 32, abaixo do qual praticamente não existe carrapato. Esse paralelo acho que passa lá em Queensland, na Austrália, né? Também é o mesmo problema, abaixo do paralelo 32 parece que o carrapato praticamente não existe, e nós estamos bem aqui acima do 32 e bem nessa zona com raças britânicas, o que traz um problema muito sério. Eu falo isso aí de cadeira para vocês, porque faz mais de 50 anos que aqui na Santa Maria nós praticamente não convivemos com o carrapato, então quando me aparece, e eu sou criador de Hereford, o Hereford é extremamente sensível, então quando me aparece uma pulguinha, como diz o peão, doutor, tinha uma pulguinha lá no entreperna, é suficiente para fazer um baita estrago. Eu recém relatava a vocês, anteontem tinha que fazer isote em 200 vaquilhões, e perdi 7, assim mesmo, de tristeza parasitária, porque justamente eu estou aqui no 31,5, mais ou menos, bem numa zona que temos um certo equilíbrio na fronteira com o Uruguai, mas de qualquer maneira é um problema muito sério. É verdade, e o Fernando Cardoso está nos acompanhando, que nós estamos vivendo um momento bastante ímpar aqui no estado do Rio Grande do Sul, ímpar no sentido de que estamos fazendo uma excelente colheita. Eu sou recebido informações altamente positivas do estado, tanto na lavoura de soja quanto na lavoura de arroz, e com preços muito elevados, tanto na soja quanto no arroz. E não menos elevados na pecuária de corte. Preço do boi e a preço da reposição, nem falar. Tá? Já tem gente muito preocupada com o preço da reposição, coisa que não me preocupa, porque eu sempre penso o seguinte: o elo mais importante da cadeia, que é o produtor de terneiro, que está lá no início, é quem está levando vantagem num período como esse. Eu acho muito bom, é plausível, e temos mais que incentivar que isso esteja acontecendo. Eu diria a vocês que possivelmente eu tenho lá, me formei em 1971, sou médico veterinário, e, portanto, praticamente nesses 50 anos de formado que faço este ano, eu nunca vi uma conjuntura desta magnitude, em que tudo vale. O arroz vale, o milho vale, a soja vale, o boi vale, a reposição vale, etc, etc. Eu, antes de entrar aqui nessa conversa com vocês, estávamos numa videoconferência com a nossa ministra da Agricultura e o nosso economista Antônio da Luz, que estaremos lançando depois da manhã uma nova modalidade de decreto agrícola no Brasil, que foi estudada com fundamentos e em cima do BNDES. Isto será lançado depois da manhã e, oportunamente, já combinei com a ministra Tereza Cristina, também faremos o lançamento para os nossos sindicatos rurais, onde nossos presidentes estaremos convidando, enfim, será aberto para todos que quiserem assistir como será esta nova modalidade de crédito, que contempla as dívidas passadas e ainda alavanca os produtores para o futuro. Mas, de qualquer maneira, minha gente, eu diria que o momento é muito oportuno, é muito ímpar, mas, de qualquer maneira, também está nos trazendo uma certa preocupação, uma boa preocupação, de passagem, viu? Uma boa preocupação. E o Fernando Cardoso é testemunha disso, que nós estamos gestando 2 grandes programas da nossa Federação da Agricultura, a nossa Farsul, que estaremos também lançando ainda no decorrer deste ano, um para a metade norte e outro para a metade sul.
e sendo que o da metade sul, as nossas duas, aliás, estamos com 4 Embrapas no processo, a de Concórdia, Santa Catarina, a de Passo Fundo, a de Bagé e a de Pelotas. Porque a nossa grande preocupação, né, gente, e vocês devem estar sentindo isso aqui na nossa metade sul, que é onde existe a pecuária de corte, porque a metade norte, a pecuária de corte é muito ampassã, ela é muito fugaz lá, em alguns momentos, em alguns nichos de produção de pasto durante o período de inverno, e depois ela some com a soja. E aqui na metade sul, com o avanço fantástico da soja, e está avançando, inexoravelmente, com essa colheita que está se fazendo este ano, e mais a precificação que se tem, a R$ 170, R$ 175 reais, no Porto de Rio Grande, já quem fale que vai a mais, a soja está pressionando enormemente a pecuária de corte nos campos da metade sul do Rio Grande. Isso aí nos traz uma preocupação, sim, porque está nos tirando da linha de conforto da pecuária, porque realmente, se nós não tomarmos algumas medidas, eu sou daqueles que acreditam que a pecuária vai diminuir de tamanho. Aliás, já deve ter diminuído ao redor de 1 milhão de cabeças no estado do Rio Grande do Sul, e ela poderá diminuir mais. Por isso, nós encomendamos estudos da nossa Embrapa, estamos trabalhando junto também com a BPA, que é para a área de mais metade norte, frango e suíno, mas aqui para a metade sul, em função de que cada vez que há um aumento de soja, se nós não soubermos onde colocarmos as nossas vacas, com certeza o frigorífico é que vai levar e não vai ter reposição, porque a soja não vai deixar. Então, a nossa expectativa é que possamos empilhar vacas, e essas são as tecnologias que nós estamos buscando, justamente no mês de outubro, que é quando a soja subtrai os hectares da pecuária. Então, parece que nós estamos buscando soluções, buscando alternativas junto às nossas Embrapas, para oportunamente levarmos a nossa Comissão de Pecuária de Corte e aos nossos sindicatos rurais este lançamento desses programas, desses pacotes, para que o produtor não fique só a exemplo do que está acontecendo com um vizinho meu aqui com 700 hectares. Ele simplesmente já arrendou todo o campo para plantar soja, não sei para onde é que ele vai levar a pecuária, porque o cara vai pagar 10 sacos de soja são R$ 1.700 por hectareano, R$ 1.700 por hectareano, vocês façam a conta, minha gente, quando é que a pecuária pode enfrentar, nem com esses preços, quando é que a pecuária pode enfrentar esse tipo de situação? E isso está ocorrendo em todo o estado, toda a metade sul. Mas, de qualquer maneira, voltando ao tema central, carrapato, extremamente oportuno estas elucidações, porque o carrapato é um problema muito sério no Rio Grande, temos resistência velada no estado do Rio Grande do Sul, tem regiões que os carrapaticidas praticamente não funcionam mais, aí o pessoal tem que estar com algumas alternativas, então acho que esses expertos que estão aí podem trazer luzes a nós produtores rurais, a nós pecuaristas, para que possamos conduzir este processo da melhor maneira possível, porque realmente há muito tempo, eu creio que nos últimos 5, 6 anos, ou até mais, o pessoal vem se queixando sistematicamente do carrapato, que ele está cada vez numa situação mais delicada. Então, Pedro Pífero, eu devolvo para ti a palavra para que tu conduzas este processo. Eu não sei se eu vou conseguir ficar todo o tempo com vocês, que como eu estou no auge da colheita aqui, algumas coisas a esta hora também me chamam, mas de qualquer maneira é um prazer tê-los todos conosco e vamos aproveitar estes conhecimentos que com certeza estaremos presenciando. Pedro Pífero, a palavra é tua e muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu vou passar para o Rodrigo ali para apresentar os nossos convidados de hoje e aí depois eu faço um breve relato. Obrigado, Pedro. Obrigado, presidente Dião. Só gostaria de comentar praticamente 130 produtores nos acompanhando nesse momento, nesta reunião da Comissão de Pecuária de Corte. Contamos também fortemente com a academia, com as universidades que estão aqui conosco, com as duas Embrapas já nominadas pelo presidente, com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com o nosso Senar, através da sua diretoria técnica, os que nos acompanham aqui, o IPVDF, já nominado na pessoa do REC, os demais colegas que aí estão,
assim como também os nossos diretores do Sistema Farsul e um sem número de presidentes de sindicatos rurais que nos acompanham, tá, Pedro? Sem contar também os nossos coordenadores de outras comissões que estão prestigiando esse evento. Mas agradecendo a atender esse convite de todos e queria um agradecimento especial aos nossos dois convidados que vão tratar deste tema do carrapato nesta nossa live. Vou começar aqui pelo Dr. Fernando Cardoso, que possui graduação em Medicina Veterinária em 1995 e mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Pelotas, em 1999, mestrado em Applied Statistics em 2002, doutorado em Animal Science em 2003 e pós-doutorado em Bioinformática pela Michigan State University em 2006. Atualmente é pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul em Bagé, Rio Grande do Sul, e docente permanente dos programas de pós-graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas e Computação Aplicada na Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em genética e melhoramento dos animais domésticos, atuando principalmente nos seguintes temas: objetivos e critérios de seleção, metodologia para avaliação genética de bovinos de corte, sistemas de cruzamentos, uso da informação genômica no melhoramento animal e interação genótipo-ambiente. Dr. Fernando, muito obrigado por ter atendido aí este convite da nossa Comissão de Pecuária de Corte do Sistema Farsul. E também está conosco o nosso também palestrante, o Dr. Renato Andriotti, que é médico veterinário, doutor em Biologia Molecular, pesquisador na Embrapa Gado de Corte, 33 anos de Embrapa, bolsista de produtividade do CNPq, membro da Academia de Ciências Veterinárias no Mato Grosso do Sul, membro do Conselho Superior da Fundação de Pesquisa do Mato Grosso do Sul, Fundect, 138 artigos publicados, 3 livros publicados sobre o tema dos carrapatos e orientação concluída em 15 doutores pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, de imediato, eu passo ao nosso coordenador Pedro Pífero, peço que todos, se possível, permaneçam com seus microfones desligados e também informo que, ao término desta live, nós vamos estar colocando no YouTube essas palestras que forem apresentadas hoje para que todos possam, posteriormente, divulgar e passar a outros produtores essa tecnologia. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Pedro. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Renato, doutor Fernando. Obrigado a todos que estão presentes aí, o assunto é importante. E não vou reforçar a participação, doutor Renato. O Fernando conhece, mas nós temos a Secretaria da Agricultura presente, fizemos questão de convidar eu e o João Wolff, né, que é parceiro da comissão. Também tem o IPVDF, tem a universidade, o Thiago Galina está aí, que faz um trabalho importante também na parte de controle do carrapato. Fundesa, fiz questão de convidar o Fundesa, que é um parceiro nosso muito forte na parte de desenvolvimento e controle de sanitário, na parte de sanidade. Então, essas são pessoas aí que estão presentes junto conosco, doutor Renato. E eu fiz questão de convidar o Fernando junto, porque ele vai fazer uma dobradinha com o senhor aí. São 2 Embrapas, eu sei que o trabalho, a linha, são muito parecidas, pode não ser idêntico, mas são parecidas, trocam experiências, né? Então, é interessante ver a Embrapa do Rio Grande do Sul, parceira com outros Embrapas, fazendo esse trabalho que o senhor está fazendo, certamente vai respingar na Embrapa nossa aqui. Então, é importante a participação dos dois aí juntos. E a dinâmica vai funcionar, o senhor apresenta sua apresentação, depois o Fernando faz um complemento e apresenta a dele, e vão deixar as perguntas para depois, né? Que aí o assunto é um só, certamente vai se misturar alguma coisa em vacina de carrapato e da tristeza, mas caminham juntos, né? Então, depois fizemos as perguntas. Já passo direto, então, doutor Renato, para a sua apresentação. Ok, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom a gente trocar experiência com os produtores e aqui também com os colegas pesquisadores, porque todos eu conheço, que eu estou vendo os nomes aí, já tivemos
contato em outras oportunidades, e o Fernando, a gente é prata da casa, como a gente fala, né? Então, e eu fiquei impressionado com o nível de organização de vocês, enquanto federação. Parabéns por isso, né? Isso é muito importante. Eu vou agora tentar abrir minha apresentação. Eu vou tentar ser breve, o mais rápido possível, para dar espaço para o Fernando, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer compartilhar minha apresentação. Eu lhe ajudo daqui, doutor Renato. Vamos tentar aí de novo. Vou fazer aqui. Enquanto isso, só comento que diretamente a nossa diretora Yara Apareceu Sulim aí? está nos acompanhando e o doutor Varela também. Deu. Agora... Posso começar então, né? Sim. Bom, eu acho importante, eu estou falando aqui de um sistema Lonetic, mas eu queria falar para vocês que eu vou passar rápido pelo tema problema carrapato, porque eu estou sentindo que todos vocês conhecem muito bem, e muito, talvez até muito melhor do que eu. Mas eu trabalho com carrapato desde 85. Eu fui uma das pessoas que lançou o sistema Puron no Brasil, lá atrás, com o Flumetrim. Só para vocês terem uma ideia, que essas coisas, elas vêm acontecendo e se transformando ao longo do tempo. E por que nós estamos falando de carrapato? Carrapato é um problema muito sério, né? No Brasil, nós fizemos uma reunião aqui na Embrapa Gado de Corte em 2013, e que nós mostramos que a estimativa está aí em torno de 3,2 bilhões de dólares, é um problema sério. Os prejuízos aqui todo mundo conhece, o que o carrapato faz nos bovinos, né? Mas é muito importante esses dados aqui que eu gostaria de mostrar, né? Que 40 carrapatos por dia do ano dão de 90 litros de leite, e 40 carrapatos por dia durante um ano dão uma perda de 1,26 arroba por ano. Esse dado é um dado que tem na Austrália e foi tirado aqui também com 3 anos de trabalho na década de 80 com o pessoal aqui da Embrapa Gado de Corte, que mostra muito bem esse tipo de impacto que causa, né? Um outro ponto importante que é bom lembrar para o pessoal que trabalha com rebanho é o que acontece diretamente no animal, né? Que é irritabilidade, perda de sangue, anemia, estresse. Mas um ponto importante que ninguém lembra é que o carrapato causa perda de apetite e o animal não come. Isso é muito importante. E ele tem um ciclo muito rápido que com 60 dias... se você já tem um pouco de carrapato na propriedade, uma geração de carrapato, ele já tem, o animal sensível, ele pode ter milhares de carrapato, como é a situação de vocês que trabalham com raças sensíveis. Outro ponto importante, imunossupressão que o carrapato causa. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque até outras vacinas que vocês vão usar no rebanho, elas podem não funcionar bem e você ter surto de outras doenças porque a vacinação não funcionou direito por conta do carrapato. E assim vai, e todas aquelas questões que todos conhecem, né? Perda de peso, bicheira, lesões, tristeza parasitária bovina, principalmente na região de vocês, que é de instabilidade enzootica para o carrapato. Eu vou passar para vocês a minha experiência com relação ao cerrado, né? E aqui, eu também acho que é importante falar para vocês que no cerrado, o produtor, desde a década de 80, ele está tentando colocar raças mais produtivas. Então, uma genética de Bos Taurus aqui. E com isso, esses animais cruzados, eles passam a ser sensíveis ao carrapato a ponto de ter prejuízos. E isso é uma situação muito complicada, porque o pessoal acha que não dá prejuízo, mas dá. Então, exemplos rápidos sobre isso. Primeiro, o produtor acha que criar Nelore com cruzado resolve o problema do cruzado.
Não resolve porque o animal sensível ele vai ter uma infestação alta e o Nelore não vai ter uma infestação alta. Então, não adianta criar Nelore com cruzado. Isso aí nós temos publicações a respeito. As instituições Defesa Brasil do SESC, parceiro da Band na campanha Band contra a Fome, auxilia. Liane Peter, por favor, poderia desligar o som? Está dando uma interferência, né? Deu para o doutor Renato. Pode seguir. Então, um outro ponto importante é o seguinte, sistema mais prático de controle do carrapato. Olha, vamos usar sistema Puron. Por quê? Porque isso não dá trabalho. Se for usar, por exemplo, ducha veterinária, tem que ter um investimento, ter um manejo de manutenção e tudo mais. Acontece que, se você não faz um trabalho do controle químico bem feito, também não contribui para um bom tratamento e uma boa resposta. Por isso, por exemplo, eu gostaria de lembrar que a gente aqui na Embrapa Gado de Corte, nós temos um site que conversa com o produtor e com os técnicos que trabalham com a bovinocultura. Tanto os médicos, quanto para nós, os gestores também, que estamos vivendo um momento muito difícil. Além de pedir ao... Esse sistema do Museu do Carrapato, a gente, além de fazer avaliações dos bioensaios para saber se tem resistência ou não da população de carrapatos na propriedade, para escolher um bom carrapaticida, a gente também tem uma preocupação muito grande, que eu acho aqui, que eu vou aproveitar uma carona e pedir para a federação também nos ajudar nessa luta, conversando com o Ministério da Agricultura, que a gente precisa melhorar essas normas de controle do carrapato e do uso de carrapaticida. Por quê? Porque essa compra do carrapaticida no balcão, sem o uso técnico, a gente vê acontecendo muito no país, e isso é ruim para o carrapaticida e para a cadeia produtiva. Então, nós precisamos ter umas normativas do Ministério muito mais adequadas, pensadas, discutidas com o conjunto da cadeia produtiva, para a gente ter uma sobrevida maior desses produtos, para a gente conseguir fazer o controle estratégico, porque sem controle estratégico a gente também não resolve o problema. Então, a situação atual hoje é trabalhar com controle estratégico usando acaricidas, né? E no caso aqui eu estou mostrando que a gente está recomendando aqui na região do Brasil Central, no Cerrado, usar a ducha veterinária para rebanhos cruzados que são sensíveis ao carrapato, ou raças europeias. E a gente tem, nesse museu tem um monte de textos e materiais, inclusive esse cartaz aqui, que dá para baixar o PDF gratuitamente. Inclusive tem um livro sobre o controle de carrapato em bovinos lá. Então, nós queremos, então, o primeiro passo mais importante, só para deixar claro, é que o controle estratégico hoje é a ferramenta principal aqui no Cerrado para o controle. Além disso, nós estamos lançando esse ano um sistema chamado Sistema Lonetic, que é nada mais, nada menos que um manejo, né, uma rotação de pastagem, mas eu vou explicar os detalhes e por que isso está dando certo. E então, o Lonetic é o carrapato solitário, né? A gente separa o carrapato do boi no manejo. Isso foi baseado em estudos com documento lá de 2016, que nós publicamos, e validamos isso na raça Cenepol, e agora estamos validando na raça Angus, usando animais aí de Bagé. Bom, como que o sistema funciona? A gente deixa num piquete, num pasto com 4 piquetes, 28 dias em cada piquete o grupo de animais, e vai mudando. Isso o que significa? Significa que nós temos 28 dias com os animais para separar os bovinos do carrapato e 84 dias de pasto livre, fazendo um vazio sanitário. E esse 84 dias de pasto livre, esse tempo, ele faz com que a maior parte dessas larvas vão morrer. Com isso, é um sistema que é antigo, mas com essa quantidade de dias,
nós medimos, pesamos os animais, contamos os carrapatos durante um ano para avaliar mudança de estação, clima e tudo mais, e isso deu um resultado muito interessante, por isso que nós estamos divulgando. Por que 28 dias? Porque a fase parasitária do animal é de 21 dias, né? O carrapato fica 21 dias, desde a larvinha subindo até cair a teleógena, a fêmea engurgitada. Mas depois desses 21 dias, quando a gente tem muito carrapato, o que acontece? Você tem um pouquinho mais de carrapato caindo, que são 7 dias a mais. Então, nós colocamos um período de 28 dias para separar o carrapato do bovino. Aí os animais mudam de pasto, o carrapato fica solitário naquele pasto durante 84 dias. Aí ele vai para outro pasto e vai fazendo isso. Toda vez que ele muda de pasto, ele separa o carrapato do boi, o sistema, e vai para um pasto que vai estar livre de carrapato. Com isso, a gente faz a limpeza da pastagem, que já tem dados de pesquisa que mostram que com 82 dias isso funciona, né? E aí a gente consegue, então, fazer com que a gente termina o ciclo de vida do carrapato sem ele conseguir achar um hospedeiro. É mais ou menos assim o sistema. É lógico que precisa ter cerca, o animal não pode ficar pulando cerca, saindo do lugar. A gente trabalhou com animais de recria, né? Se for trabalhar com um sistema de manejo para outros ambientes, esses outros ambientes têm que ter controle também. Com isso, então, só reforçando aqui no nosso sisteminha de 4 piquetes, a gente tem 28 dias com os animais em cada piquete, 84 dias para a vedação do pasto, num período de 112 dias. Então, a gente vai rodando ao longo do ano. É quase uma volta por estação, né? Aqui estão os animais que foram participar do experimento, são 37 animais Cenepal. Esses animais foram observados com clínica, pesados, enfim, foi toda uma observação. Eles participaram desse pasto aqui, esse é um pasto de 32 hectares, aonde está o número 1 aí, eles tinham acabado de sair, uma semana mais ou menos, então vocês podem notar que o pasto está gasto. No pasto 2, eles estão pastando nesse pasto 2. No pasto 3 seria o próximo pasto, que está bem verde, e o pasto 4, que está à espera, também já está com uma massa verde boa, esperando os animais. Então, essa rotação faz esse resultado que eu estou mostrando aqui. A gente acaba tendo, esse aqui, nós fizemos primeiro, entramos com um grupo menor, uma carga animal menor, em torno de ponto 5 e pouco animais por hectare, unidade animal por hectare, para a gente sentir a infestação. Depois que nós vimos que esse grupo teve esse comportamento no meio, a gente aumentou essa taxa para 0,8, que é a média do Brasil, de unidade animal por hectare. Mas esse primeiro grupo, nós deixamos separado os dados, só para mostrar que aqui nós temos uma média de 9 carrapatos, na verdade, 9 carrapatos por observação, ou seja, 9 carrapatos por dia ao longo do tempo. Isso, a gente consegue, então, nessa situação, transformar um animal Cenepal, que ele tem uma média de carrapato normalmente de 350 carrapatos, para uma média de 9 carrapatos. Com isso, o que aconteceu? Uma outra observação muito importante que isso nos remete. No meio do semestre, nós praticamente dobramos a entrada dos animais e entramos com mais 18. Então, toda a carga de 37 animais. Com isso, nós ficamos com uma carga de 83 unidades animal por hectare. E vocês reparem aqui que do período 1 aqui até o período 3, esse grupo entrou e ele começou
começou a ter a mesma média do grupo que já estava no pasto. Então, nós conseguimos, com esse sistema, toda vez que a gente entra com os animais, com 60 dias, esses animais começam a ter baixa infestação nesse sistema. E a média geral foi de 10,3 carrapatos e um ganho médio por animal de 0,426 quilogramas por dia. Então, esse sistema não é problema no desenvolvimento dos animais e, ao mesmo tempo, deu uma baixa infestação. Esses animais, então, eles apresentaram baixa infestação, eles mantêm a carga parasitária em baixa infestação, reduzindo os efeitos do carrapato. Ele mostra o equilíbrio da infestação em 2 meses desse trabalho. Nenhum animal apresentou bicheira e nem tristeza parasitária bovina, e tudo isso sem o uso de acaricida. Não foi usado acaricida durante 1 ano. Ou seja, um animal, uma raça sensível, que tem uma sensibilidade, que tem uma carga parasitária de 350 carrapatos, ela consegue ter 10 carrapatos sem o uso de acaricidas. Então, nesse sistema, a gente até fez uma brincadeira aqui. No sistema Lunetic, quem tem tristeza é o carrapato, porque ele fica solitário. E o boi não pega tristeza parasitária. Então, essa foi a experiência que nós tivemos. E aqui eu quero passar um videozinho para mostrar, para vocês terem uma ideia do espaço. E agora nós estamos trabalhando com Angus, já com 5 meses. E esses animais estão tendo um ganho de peso de 0,850 quilos por dia nesse sistema a pasto, e eles estão com média também de 10 carrapatos. O sistema acabei de falar. Acontece que esses dados a gente vai acompanhar até fechar 1 ano de trabalho para observar ao longo do ano todo, né? Bom, o que isso tem a ver com a vacina, né? Agora eu vou falar um pouquinho de vacina, só para fechar a minha fala aqui. A vacina, ela é uma ferramenta no sistema, e a gente vem trabalhando com esse tema da vacina em parceria com o pessoal do USDA nos Estados Unidos, com o pessoal da Austrália, lá de Brisbane. A gente troca experiência, inclusive também com o pessoal lá de Uganda, na África. Nós testamos vacinas lá também. E essa experiência nossa tem mostrado que nós precisamos estudos com mais detalhe para avaliar essas respostas nos animais. Mas nós chegamos num momento, por meio do uso do genoma funcional do carrapato, e tivemos opções de uso de peptídeos, peptídeos com características de sequências do carrapato e que tem relação com o sistema imune dos bovinos, que são reconhecidos pelo sistema imune dos bovinos, e nós testamos em animais Angus, inclusive não foram com esses animais, mas nós testamos também com animais Angus de Bagé, né, que é a nossa fonte de animais. E esses animais, para esses peptídeos, mostraram que nós temos uma proteção com essa vacina de 69%. E por conta disso, a empresa que é a nossa parceira, chamada Biotic, ela ajudou a Embrapa a fazer o depósito da patente. E agora nós estamos trabalhando no registro da vacina no Ministério da Agricultura. O que significa uma vacina que protege 69%? Ela significa transformar, em termos de infestação de carrapato, um animal Angus em Brangus. Ou seja, um animal que tem uma média de carga parasitária de 600 carrapatos, a gente consegue fazer com que essa carga baixe para 100, 120 carrapatos. Isso resolve? Isso
a gente precisa trabalhar como uma ferramenta nessa situação, relacionando essa ferramenta com controle integrado. Mas, se a gente está trabalhando com um animal que tem infestação de 120 carrapatos, como é um Brangus, a gente transforma o Brangus em Nelore, somente com a vacina. Aí não precisa usar um outro controle. No caso aqui da nossa região, nós temos condições, então, no Brasil Central, na região do Cerrado, de usar uma vacina dessa somente, sozinha, para o controle do carrapato em bovinos nas situações de animais cruzados, resolvendo o problema do controle do carrapato. Bom, temos a vacina? Não, nós ainda não temos essa vacina. Nós temos uma proteção da tecnologia e estamos trabalhando para o depósito. A partir daí, a empresa Biotic vai comercializar esse produto no mercado brasileiro e provavelmente fora do país. Isso vai levar um tempo para estar no mercado. Por isso que eu deixei por último, por duas razões. Primeiro, porque ela não está disponível ainda, e também porque ela é uma ferramenta. A gente precisa associar o uso de uma ferramenta como a vacina contra o carrapato dos bovinos num sistema de controle integrado para o controle do carrapato. Eu falei rapidamente sobre todos esses sistemas, né? E no meu último slide eu queria agradecer a vocês, me colocar à disposição para a gente fazer o debate, parabenizar pelo evento e dizer para vocês que a gente não trabalha sozinho, que a gente trabalha com estudantes de pós-graduação, com financiamento externo, e que a gente, para produzir ciência nesse país, a gente precisa de investimento. E esse investimento, a gente precisa, principalmente no caso da Embrapa, da força política dos produtores, para reconhecer a importância de se fazer pesquisa e trazer soluções para, no nosso caso aqui, a pecuária, tanto de gado de leite quanto gado de corte. Muito obrigado, eu estarei à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Renato. Vou falar mais uma vez que as perguntas vão deixar para o final. Antes de passar para o Fernando, que aí já colocando a tua apresentação, Fernando, agradecer aí a presença do Chardon, entrou ali, o Zé Alcindo também, são diretores da Farsul. Agradecer a presença do MAPA, tá o Gilson e o Rodrigo aí, é importante a presença do MAPA, e um agradecimento especial ao Alexandre Varela, foi ele que colocou, né, doutor Renato, que fez essa ponte aí para a gente entrar em contato, e quando tem um amigo, um parceiro junto, fica mais fácil, né, já evita algumas apresentações e tudo. Então, agradecer mais uma vez aí o Varela que fez essa ponte aí. Doutor Fernando, vou passar para depois a gente fazer alguma consideração e também abrir para as perguntas. Bom, então, boa noite a todos. Pedro, muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar junto com o Renato, com o REC, com toda a turma que está aí, né, principalmente com toda essa representatividade aí dos produtores. Espero que o nosso presidente também ainda esteja nos ouvindo aí, né, o Gedeão. E eu vou falar também aqui de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, né, uma ferramenta também complementar, mas uma ferramenta que pode ser muito importante no contexto do controle do carrapato, que é o uso da seleção genética, ou seja, aumentar a resistência dos bovinos. Eu imaginei desde o início que o Renato falaria bastante também da questão do problema do carrapato, e vocês conhecem até melhor do que a gente, né, pela realidade do dia a dia, mas é importante enfatizar também que o carrapato é um problema global em toda a criação de bovinos em ambiente tropical e subtropical. Então, o Gedeão falava lá do paralelo 32, né? Então, dentro dessa faixa aí de paralelos, aí a gente tem um problema generalizado e que, em nível mundial, chega a 30 bilhões de dólares por ano e afeta 80% do gado. Bom,
Pela dimensão, a gente já se dá conta que ele não é um problema simples de resolver. O que acontece, a oportunidade que eu trago, né, é a questão das diferenças ou da variabilidade genética que existe nos bovinos. Isso aqui é um experimento que a gente fez com novilhas Braathor, infestando elas artificialmente, novilhas que pegaram pouquíssimos carrapatos, de 1 até 15, e outras que pegaram muitíssimos, até 300 carrapatos em média. Então, isso mostra a variabilidade que existe. Isso nos dá a oportunidade para a gente fazer a seleção genética. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, para a gente selecionar, a gente tem que saber quantos carrapatos cada animal tem diante de uma exposição controlada das mesmas condições. Isso é muito trabalhoso e também arriscado, porque os animais podem adoecer, né, pode perder desempenho e até vir a, dependendo do controle, né, morrer por tristeza parasitária ou contaminar também bastante os campos. Felizmente, depois do sequenciamento do genoma bovino, a gente passou a contar com essa tecnologia da genômica. O que são isso, né? São chips, essas tecnologias aqui são chips que permitem a gente fazer um mapeamento de praticamente todo o genoma de cada bovino, né? Então, a gente tem como ver em detalhes a sequência de letras que cada animal tem em muitos pontos do genoma, e com isso a gente fazer uma determinação genética muito precisa da herança das características. Por que isso nos ajuda? Porque a gente pode usar um processo que a gente chama de seleção genômica. Esse processo se baseia do desafio que nós viemos enfrentando, né, desde que começamos a trabalhar com isso, que é formar uma população de referência. Essa população de referência são animais que a gente tem tantos fenótipos, que são as contagens de carrapato, né, as medidas de infestação, várias medidas em cada animal, e também os genótipos, que é aquele mapeamento do genoma nos chips. Com isso, a gente consegue estimar os efeitos dos marcadores por todo o genoma e criar uma equação de predição da resistência, no caso da resistência, porque serve para N características, mas eu estou falando aqui especificamente no caso da resistência. E aí, o que isso nos permite, né? A gente pegar um conjunto de animais e só com o genótipo, sem precisar o fenótipo, sem precisar, por exemplo, expor eles aos carrapatos, fazer o mapeamento do genoma, colocar a informação da equação de predição e selecionar, identificar quais são os animais mais resistentes. Então, esse é o processo da seleção auxiliado pela genômica, onde a gente não precisa mais do fenótipo, desde que a gente faça uma medição de uma população de referência bem grande para gerar essa equação de predição. Bom, vou trazer alguns exemplos aqui só para a gente entender o impacto da genômica. Isso aqui é no gado de leite, onde ela começou, né? Quando começou lá no início dos anos 2000, o trabalho, eles tinham um ganho médio por ano. Quanto que avançava a genética num índice que mede a lucratividade do rebanho, né? Considerando muitas características, de $17 por ano. Quando a genômica entrou firme no processo de seleção, eles quadruplicaram o ganho genético. Quer dizer, começaram a avançar 4 vezes mais rápido no progresso do rebanho. Isso fez com que a tecnologia fosse amplamente adotada pelo setor produtivo. Já em 2018, tinha mais de 2 milhões de animais genotipados, né, com informação genômica. Isso segue crescendo, a maioria fêmeas jovens. Então, mudou completamente o processo de seleção. Hoje, todos os animais, para entrar no processo reprodutivo, são genotipados e têm informação genômica. Isso no gado de leite. Se a gente olhar no gado de corte, o maior exemplo é o Angus americano, né? Passando já dos 800 mil animais genotipados, então, com a tecnologia completamente incorporada no sistema de seleção. Por quê? Acelera o processo de seleção. Fernando, por favor, o teu microfone fechou. Fernando. Acho que alguém desativou normal. Tá, mas seguimos. Vamos lá. O que acontece, né? Então, nós começamos a trabalhar pela genômica justamente pela seleção por resistência ao carrapato.
fizemos um protocolo, né, para contagem de carrapatos em nível de fazenda. Esse trabalho foi uma demanda de um grupo de produtores, criadores de Hereford e Braford, da Conexão Delta G. Trabalhamos com ele em conjunto com os consultores do Gensis e medimos carrapato, contamos 2 a 3 vezes, mais de 7.000 animais desde 2010 e mais de 15.000 contagens, né, no total no nosso banco de dados. Combinamos com outras características relacionadas à adaptação também, crescimento dos animais, e também fizemos aquela genotipagem que eu falei. Então, desenvolvemos uma população de referência para Hereford e Braford desde 2010. Temos um trabalho também com a linhagem, começamos com a linhagem Brangus e Bagé, da Embrapa Pecuária Sul, desenvolvendo uma linhagem para resistência ao carrapato, também trabalhando com a seleção e com a genotipagem. E, atualmente, desde 2020, temos um programa em parceria com a Associação Brasileira de Brangus e os principais programas de melhoramento da raça no Brasil para desenvolver a população de referência para a raça Brangus. Mesma coisa na raça Angus, vamos trabalhar com praticamente 7.000 animais na população de referência, e estamos também com um projeto vigente, né, um acordo de cooperação, né, uma parceria público-privada, o que o Renato falava da importância da gente fazer a parceria com os produtores, aqui no caso aportando recursos públicos e privados para desenvolver a população de referência focada na resistência ao carrapato. Nós vamos dobrar o tamanho da população de referência Angus nos próximos 3 anos dentro dessa parceria. Trabalhos que já vêm de longa data, né, com parceria com as universidades, a Unesp foi muito importante nesse trabalho com a Angus, e a gente também trabalha de forma muito integrada com outros colegas de outras unidades e outras instituições. Esse trabalho nos permitiu que já em 2012 a gente lançasse a primeira avaliação genômica de touros Hereford e Braford, primeira genômica de gado de corte no Brasil, de todas as características e raças, e primeira e única no mundo relacionada com resistência ao carrapato. Essa tecnologia também, né, touros mais resistentes ao carrapato, tem sido ofertado, né, pelos parceiros da Conexão Delta G ao mercado desde 2016. Então, isso é uma realidade que vem ocorrendo desde 2016. A gente tem disponível, desde o ano passado, um serviço de predições genômicas. O que é isso? O criador de Hereford e Braford, ele tira uma amostra de pelo da cola do animal, uma amostra de sangue ou sêmen, manda para uma empresa parceira que faz a genotipagem, e a gente, na Embrapa, ou através do Gensis, pode dizer o grau de resistência daquele reprodutor e o que ele vai transmitir de resistência para os seus filhos. O que isso quer dizer na prática, né? Então, assim, a gente tem touros de alta e de baixa resistência. E para a gente fazer isso, para dizer isso de forma mais objetiva aos produtores e validar isso num outro ambiente, a gente fez um experimento numa fazenda lá no Mato Grosso, né, com uma colega lá do Renato Andreotti, a Fabiane Siqueira, né. Também preciso dizer aqui, né, que eu sou geneticista, e todo esse trabalho, né, a parte de parasitologia foi apoiada pela minha colega Cláudia Golias, aqui também da Embrapa de Bagé, que é especialista no carrapato e em parasitologia. Mas nós pegamos 2 touros testados pela genômica, 2 de alta e 2 de baixa, né, resistência, que não transmitia essa característica para os filhos, acasalamos com vaca meio-sangue Nelore Angus ou meio-sangue Nelore Senepol, que seriam animais já com metade de sangue taurino, e colocamos o Braford, que é um sintético também, que tem mais da metade de sangue taurino. Esses animais foram criados lá no Mato Grosso. Então, esses terneiros aí nasceram lá, foram criados, e a gente contou carrapatos neles. Qual foi a diferença? Até o desmame, né, em 2 contagens, média 22 carrapatos para os de baixa resistência e 15 para os de alta resistência. Uma redução de 1/3 na carga parasitária carregada pelos filhos de touros de alta resistência em relação aos de baixa. Isso foram resultados consistentes com o que a gente observou aqui também no Sul, né, em rebanhos puros, e nos mostra o impacto em uma única geração. E a gente sabe que o melhoramento genético é cumulativo. Se eu pegar esses filhos de touros de alta, acasalar
né, com animais de alta, eu vou avançando cada vez mais nesse processo de seleção. E aí, é interessante que o Renato já trouxe esse número, né? Então, a perda de peso por carrapato, né, comprovada pela pesquisa, é 1,37 gramas né, por dia, né? Aqui no Sul, a gente tem, em média, aí, 9 meses com exposição ao carrapato, né? Se a gente pensar nessa situação, e um ciclo produtivo de 2 anos, né, um novilho que seja batido aos 2 anos, cada carrapato vai representar uma perda de 750 gramas nesse ciclo produtivo no animal. Aí, qual é a conta que a gente vai fazer, né? A gente vamos simular 3 rebanhos. Um de baixa infestação, 20, um de média, 60, e um de alta infestação, 100 carrapatos. E aí eu tenho aquela perda, né, que é aquele custo invisível, né, que eu não enxergo, mas eu deixei de ganhar 15 quilos, 45 ou 75, porque eu convivo naturalmente no meu sistema de produção com o carrapato. E eu posso transformar isso em números, né, isso aqui a preços de 9,50 o quilo do boi, né, mas, vamos dizer assim, então eu tenho uma perda financeira invisível porque eu convivo com o carrapato. Se eu usar touros de alta resistência, os produtos deles vão ter uma redução de 1/3 na contagem. Então, eu passo de 20 para 13, de 60 para 40, de 100 para 67. E isso vai diminuir as minhas perdas. Eu ainda tenho perdas invisíveis, mas elas são menores. E, com isso, o que eu deixo de ganhar é menos e eu tenho um resultado adicional, que, num rebanho de média infestação, é R$ 135 a preços de hoje por novilho que eu abater num ciclo de 2 anos. Então, se eu levar isso para o reprodutor, um reprodutor com 125 filhos, em média infestação, eu tenho um resultado adicional que ele vai me transmitir, né? Por exemplo, se ele for usado por 5 anos, deixando 25 filhos por ano, um resultado de até R$ 16 mil de resultado econômico. Então, o impacto de usar uma genética de alta resistência. E se eu pensar que a gente vende praticamente 7 milhões de doses de sêmen de Angus, né? Estou usando do Angus, mas tem das outras raças, né? Mas, nesse caso do Angus, pensando em média infestação, só isso já seria um resultado adicional para a nossa pecuária de 200 milhões. Então, pensem, se 50% do sêmen dos touros usados forem de touros nacionais provados, a gente tem um ganho adicional na nossa pecuária de 200 milhões por ano. E aí, uma conta também bem simples aqui, né? Para mim identificar um animal, o custo da genômica hoje no mercado dos modelos que a gente está trabalhando aí por volta de R$ 130 para testar um touro. Para mim achar um que esteja no 20% superior, eu vou ter que provavelmente testar 5 touros. Então, o custo de eu achar um superior é R$ 650. Mas lembrem que ele traz um benefício de 16 mil, mais 16 mil num rebanho de média infestação. Preços da última safra, aí, final de safra, por volta de R$ 15 mil por reprodutor. E aí, se a gente dividir esse ganho adicional aqui entre comprador e vendedor, tirar o custo da genômica e dividir entre os dois, um touro genômico top 20% para resistência ao carrapato, para usar num rebanho, eu posso pagar até 50% a mais, perdão, né? Ou seja, R$ 22 mil, estou falando a conta de valores médios dos leilões do ano passado, que eu vou recuperar todo o meu investimento, né? E ainda dividir isso com o vendedor do touro. Bom, então, assim, isso de forma muito rápida e objetiva para a gente poder discutir é o impacto que a gente pode ter com a seleção genética, avançar no melhoramento e poder trabalhar com novas características. Nesse caso, a gente está falando da resistência ao carrapato. Dizer para vocês que essa tecnologia já está disponível aqui no Brasil, né, de forma pioneira no mundo, para Angus, Brangus, Braford e Hereford. E aonde que vocês podem acessar isso, né?
A gente está terminando o trabalho com o Angus e o Brangus para entrar no mercado, no Hereford e Braford já está, mas nos leilões de primavera dos rebanhos parceiros, então procurem as associações ou nos procurem, que a gente indica, através das associações, quais os rebanhos que vão estar ofertando esses reprodutores, e também vai ser possível identificar, a partir dos sumários das associações e dos programas de melhoramento, quais aqueles touros para ser usado em inseminação que vão transmitir maior resistência ao carrapato. Para finalizar, né, dizer que essa não é uma solução única, né, é uma solução de médio prazo, mas é uma solução permanente e duradoura, e ela deve ser usada em combinação com o uso correto e planejado dos produtos químicos, que são a principal arma. Só isso aqui dá uma palestra inteira, né? Com práticas de prevenção e controle não químico, o Renato nos mostrou duas, né? A questão do manejo rotativo e das vacinas, e a questão de ter um programa específico desenhado para a sua fazenda com orientação do médico veterinário. Bom, então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Muitos parceiros no desenvolvimento desse trabalho, né? E a gente ainda vai precisar continuar aí nessa parceria e essa oportunidade aqui de conversar com tantos líderes do setor produtivo aqui do nosso estado e apresentar essa tecnologia é muito importante, uma satisfação muito grande para nós. Muito obrigado, Pedro. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, doutor Fernando. Importante, né, para a gente ver o que o Estado, né, o pesquisador, a pesquisa está fazendo. Desculpa, estava desligada a minha câmera. Está fazendo, trabalhando em pesquisa, né? O que a Embrapa e as pessoas estão fazendo? Às vezes parece que não tem nenhum trabalho e a gente dá uma mexida e começa a aparecer, né? Resultados aí, trabalhos que estão sendo feitos. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o doutor Renato, e aí depois vou deixar aberto ali. Alguém que queira perguntar no chat ali pode perguntar. Doutor Renato, primeiro, presidente Gedeão, o senhor quer fazer a primeira pergunta para o doutor Renato ali? Quer fazer? Depois, na sequência, eu faço. Pode ser? Não, Pedro, pode tocar, por favor. Tá. Então, doutor Renato, primeiro, qual é a primeira? A gente sabe que trabalhando com a parte de deliberações e não é fácil, a burocracia é grande. Que tempo será que a vacina vai estar no mercado aí disponível? Esse é um ponto. E outro, a vacina certamente, pelo que o senhor disse, falou muito bem em manejo, né? E aquilo ali para nós serve bastante, a integração lavoura-pecuária. Certamente que tem intensificação em pecuária somente, fica difícil de fazer o manejo de vazio. Mas quem tem integração lavoura-pecuária fica mais fácil, né, de fazer aquele sistema ali rotativo. E certamente a vacina vai vir como uma ferramenta, né, que vai integrar, como diz o Fernando, junto com o químico, manejo. Ela será mais uma ferramenta, não será a solução por completo. Às vezes a gente pensa que com a vacina vai resolver o problema. Então, queria que o senhor esclarecesse para nós isso aí. Ok. É muito interessante pensar assim, porque hoje nós temos como fundamento para controlar o carrapato o controle estratégico, que é com o uso de acaricidas. Nós temos uma avaliação aqui que a cada R$1 investido no controle estratégico, a gente tem um retorno de R$20. Então, essas informações, a sanidade para transformar em questões econômicas, né, na relação custo e benefício, isso é muito importante. Então, isso reforça o uso do controle estratégico. Não é por isso que a gente vai abandonar esse controle estratégico, porque tem novidades. Nós temos aqui fazer esse trabalho técnico, né? Com relação à vacina, eu também concordo que essa burocracia vai e vem, isso vai ser um pouquinho demorado, eu imagino. O nosso parceiro privado tem experiência, está com consultoria forte nisso, e eu acredito que a gente vai tentar vencer essas barreiras de uma forma mais rápida possível. Mas eu também concordo, né? A gente acompanhou aí a vacina do coronavírus aí
quantas polêmicas com relação à Anvisa, né? Mas o que acontece? A hora que eu vou lá receber a vacina no braço lá, que a Anvisa aprovou, eu tenho certeza que a Anvisa fez um excelente trabalho e eu estou tendo confiança no país que está colocando uma vacina para um cidadão comum como eu tomar uma vacina com segurança. E é assim que o MAPA vai fazer e faz. Então, o MAPA precisa ter a responsabilidade de colocar uma vacina que é segura e tem um efeito, enfim. E a gente aposta nisso também, a gente acredita nisso e concorda. O que nós queremos é tentar passar por essa aprovação no tempo mais curto possível. E eu acredito que em menos de 1 ano e meio ou 2 vai ser difícil. Essa é a opinião pessoal minha, né? Talvez alguém até tenha uma experiência melhor e fale, olha, nós vamos reduzir esse tempo aí para 6 meses. Ótimo, eu quero estar errado nessa posição minha, mas eu acredito que vai ser no mínimo 1 ano e meio a 2 anos. E eu queria lembrar aqui a fala do Fernando, porque tem 2 aspectos importantes nesse conjunto. A gente precisa unir essas ferramentas, o controle integrado, a todo momento, e também ficar de olho na questão do retorno econômico. A notação econômica é fundamental. Não adianta vacinar Nelore se o Nelore não tem carrapato. Então, eu penso que a gente precisa ter, por exemplo, com relação à vacina, também uma economia de escala, né? Porque a minha imaginação, a minha análise com relação ao mercado, eu acredito que vai ter um mercado aí de 100 milhões de doses de vacina. Se a gente conseguir ter uma economia de escala, esse custo da dose vai baixar. Um outro ponto importante é o uso técnico da vacina. Para a gente conseguir fazer um uso técnico da vacina, talvez a gente precisa entrar naquele debate que eu falei no início, de que nós precisamos trocar informações com o Ministério da Agricultura e fazer uma política mais adequada para o controle do carrapato. E aí a vacina dentro desse contexto. É mais ou menos isso que eu penso. Doutor Renato, Rodrigo aqui. Eu vou ler, a pedido do nosso coordenador Pedro, eu vou ler algumas questões que estão ali no nosso chat, já dentro dessa linha que o senhor está falando do espaço de tempo. O Fred Gonzalez, zootecnista, supervisor de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial de Corte do Senar, aqui do Rio Grande do Sul, pergunta se já temos alguma estimativa de custo dessa vacina para o produtor rural. Eu não tenho avaliação de custos. Eu lembro que quando trabalharam com a vacina Gavac, que é aquela vacina cubana, essa vacina chegou a ser vendida aqui no Brasil em torno de 8 a 10 reais, né? Eu estou colocando essas informações para vocês pensarem. Eu não tenho uma avaliação definida, mas a gente está trocando ideias aqui com os técnicos e produtores, colegas da gente. Então, outro ponto importante, uma vacina recombinante, ela tem um custo em informações internacionais de 50 centavos de dólar. Isso lá na fábrica, né? Então, eu acredito que para a gente ter um custo, um preço razoável no balcão, precisa ter economia de escala. A gente precisa ter uma produção para baixar esse custo, senão pode ser que esse sistema seja um pouco alto no início. Ok, obrigado. Uma pergunta agora para o doutor Fernando, da Carolina Heller Pereira Gonzalez. Parabéns pela apresentação aos 2 palestrantes e gostaria de saber se a seleção direcionada para animais resistentes a carrapato afetaria a expressão de outras características importantes ou o impacto é baixo? A gente estudou muito bem essa questão
na população Erifor e Brafor, né, e não tem por que ser diferente nas demais, a resistência ao carrapato é relativamente independente das demais características produtivas que a gente tem no programa de melhoramento. Então, o que acontece? A gente vai encontrar dentro dos animais que são bons para os índices tradicionais, né, que a gente já seleciona, animais que são de alta e de baixa resistência ao carrapato. Então, o que a gente pode fazer, né, e que tem recomendado, até pelo custo da genotipagem, é que se faça uma primeira seleção, filtrando aqueles animais que atendem às características tradicionais, ganho de peso, circunferência escrotal, né, as características que fizerem parte do programa, e depois, dentro desses animais que atendem às características, então a gente passe a genômica para identificar aqueles mais resistentes ao carrapato. Isso, então, é a estratégia que a gente está preconizando. Ok. Antes de ler a próxima pergunta, eu vou passar para o João Wolff, que está com a mão levantada ali, para que formule o seu questionamento. Por favor, João. Oi, Rodrigo, boa tarde. Doutor Renato, hoje eu tive, quando eu mandei alguns convites para essa reunião, na cidade, hoje eu tive um veterinário que não poderia estar presente, mas é um veterinário antigo, me perguntou justamente quando o senhor falou da Gavac, essa vacina importada de Cuba. Ele perguntou como seria esta vacina montar, essa que o senhor está apresentando, em relação à Gavac, né? Porque ele disse, olha, quando eu trabalhei com a Gavac, ela era muito cara, e ela não andou pelo custo, né? O valor de custo dela, que chegou uma época de lançamento, chegou a quase R$40, ele aqui. Não sei se isso é fato, não é, né? O senhor falou agora em 8, eu achei bem mais humano R$8 que 40. Né? Então, eu queria saber, até para poder passar essa informação para frente, né? Qual é, o senhor já me disse que são 2 anos para sair a vacina, e agora, que preço o senhor acha que sai essa vacina? Boa pergunta. Eu não tenho assim um valor para falar, mas eu gostaria de abrir esse debate, não ficar só em cima do custo. Por exemplo, a vacina Gavac e a vacina australiana, elas são semelhantes. O antígeno é o antígeno BM86. Esse antígeno BM86, eu testei os dois. Eu testei a Gavac e a Tickguard com a mesma cepa de carrapato aqui no Mato Grosso do Sul. Isso foi lá por volta de 2006, por aí, e publiquei o artigo. Inclusive, a Tickguard usou meus dados para registrar o produto no Brasil na época. Hoje em dia, aí o que aconteceu? A Tickguard teve uma proteção de 46% e a Gavac teve uma proteção de 49%. Essa é a única experiência que eu conheço de artigo publicado no mundo que testou os dois antígenos juntos. O que nós fizemos? Nós aproveitamos esse trabalho, nós isolamos uma BM86, que eu chamei de BM86 Campo Grande, que eu tenho esse antígeno na gaveta, lá na prateleira da pesquisa. Aí eu pergunto para vocês, por que esse antígeno não foi produzido em larga escala no Brasil para ser uma ferramenta usada associada ao controle estratégico? Por que eu quero colocar essa pergunta para vocês? Por que a China pode produzir vacina contra o coronavírus e nós, agora que estamos vendo o Butantan colocar uma resposta de coronavírus, de vacina contra coronavírus? A diferença é postura. A diferença é postura de governo. A gente precisa investir em pesquisa. Nós temos essas informações, o pesquisador, ele não consegue recursos e não consegue convencer a sociedade que o que ele tem na mão, muitas vezes, resolve muitos problemas importantes. Tem muita tecnologia na gaveta, não só na Embrapa, em muitas instituições. Nós temos colegas em vários institutos estaduais que têm condições de estar aí transformando o país.
Então, a BM-86 já poderia estar sendo usada com produção nacional, por quê? Porque não existe mais patente dela, caiu a patente. Então, era só produzir em larga escala, preço barato, produtor mitigando esse prejuízo, que aí naquelas contas do Fernando, se você reduzir o carrapato ali em 40%, você já vai ver quanto que você ganha lá naquelas contas que o Fernando mostrou. Então, o que eu gostaria de falar, não só para os produtores, mas para os técnicos, é que nós precisamos ter uma postura de fazer esse país melhor. A gente não pode deixar para depois, não pode ficar esperando o tempo passar. Tem muita coisa aí que pode acontecer, né? Então, isso é muito mais importante que a gente debater agora como que vai ser esse preço. Se a gente tiver postura e fazer uma campanha forte, de fazer um controle efetivo, trabalhando junto com o MAPA, eu acredito que nós vamos conseguir um preço adequado para todos esses setores, inclusive no sistema do Fernando ali, aumentando a escala do uso da tecnologia. Ok, obrigado, doutor Renato. Nessa mesma linha de que estão na gaveta alguns experimentos, o Norberto de Mostarda nos pergunta se o senhor conhece o fungicida Decoy para controle do carrapato, que ele usou num lote de novilhas a nível experimental e foi muito positivo. Ele gostaria da sua opinião sobre o Decoy. Olha, eu tenho outras tecnologias aí na gaveta, só para dar exemplo rapidamente, para entender o que eu vou falar sobre fungicida. Nós isolamos aqui um parasitoide chamado Megazelia escalaris. Era uma mosquinha que mata fêmeas, as teleógenas do carrapato. Acontece que nós não conseguimos transformar isso em tecnologia. Outra questão, nós usamos um óleo essencial de uma planta chamada Tagetes minuta, que vocês vão conhecer por outro nome, cravo de defunto. Esse óleo, com 20%, ele mata várias espécies de carrapato, não só o carrapato do boi, várias espécies de carrapato. Nós não conseguimos transformar em tecnologia. O fungicida, na bancada, in vitro, ele funciona 100%. Fungicida não, o fungo, desculpa. O fungo funciona 100%. Acontece que, no campo, ele sofre o efeito de UV e não funciona bem. Essas são as informações de pesquisa que eu tenho. Acontece que, se a empresa conseguiu, e eu não sei se isso aconteceu, mas se ela conseguiu ter uma forma de apresentação desse fungo para chegar lá no animal e dispersar no animal o fungo e contaminar o carrapato antes da UV do sol matar o fungo, ótimo, era isso que a gente tinha informação que estava precisando. Então, se isso aconteceu, muito bom, é mais uma tecnologia aí para a gente ter como opção. Ok, doutor Renato, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Fernando, para que responda, e já aproveito para agradecer a presença da dona Carla Sandra Steiger Schneider, que está aqui conosco, com muito prazer em revê-la. Por favor, doutor Fernando. Então, a dona Carla nos pergunta com relação a uma avaliação que existe nos Estados Unidos hoje de pelechamento dos animais. Então, quão rápido que eles perdem o pelo, o percentual disso, e se isso poderia, né, se a gente trabalhar nesse sentido, estar associado com a resistência ao carrapato. Dona Carla, a gente tem uma característica semelhante aqui, que é o comprimento do pelame, né? A gente avalia também numa escala de 1 a 13, é um pouco diferente da forma com que é medida nos Estados Unidos, mas a gente estudou isso, existe uma relação positiva, vamos dizer assim, favorável entre os animais que têm pelo mais curto terem uma menor infestação por carrapato. Mas essa associação ela é fraca, ela é por volta de 0,25, né? Ou seja, 25%, 25 a 30% essa relação. Estou dizendo isso para que a gente entenda que, na prática, a gente não vai conseguir selecionar por resistência ao carrapato somente tendo animais de pelo
mais curto. Exemplo, raças como nos falava o Dr. Renato, o Cenepol, que tem aquele gene do pelo curto, que é o gene slick, todos os animais têm pelo curto e mesmo assim eles têm bastante carrapato. Então, a gente tem que selecionar diretamente pela resistência ao carrapato, mas é importante também selecionar animais que pelachem rápido, que tenham pelo curto, pela questão da adaptação ao calor, né, à radiação solar. Então, esses animais de pelo curto, eles têm maior facilidade de troca de temperatura. Obrigado, Fernando. Pedro? O REC comentou ali que tem trabalhos desde 2015 com fungos a campo com bons resultados. Dr. Renato, Fernando Gonçalves lembrou um detalhe importante. Eu não sei qual, se foi mensurado o prejuízo com carrapato no Mato Grosso. Aqui no Rio Grande do Sul, numa reunião que nós fizemos com o REC, com o Galina, eles fizeram um aproximado aí de quanto é o prejuízo no Rio Grande do Sul, e é bastante. E o produtor sabe disso. Então, num sistema aí de urgência para liberar a vacina, um arrazoado, bem feito técnico, quem sabe esse prazo aí não venha a ser diminuído, né? Então, porque se ele fizer o levantamento do preço, a urgência é para ontem, do prejuízo, a urgência é para ontem, né? Então, isso aí é só para deixar ali. Então, aqui na região do Cerrado, a gente está fazendo alguns estudos econômicos para tentar avaliar isso, né? Com estudantes de doutorado. Tem já algumas publicações e isso é uma outra dificuldade, porque a gente, para conseguir mostrar cientificamente, tem que ter um artigo científico. E depois a gente tem que publicar o documento em português também no sistema Embrapa, pelo menos. E isso leva um tempo. Então, nós estamos preparando um documento sobre essas questões econômicas, né, aqui no Cerrado, para mostrar a importância disso. Um ponto que eu estava querendo mostrar para vocês também, nós tivemos um artigo aqui, uma recria, trabalhando junto no mesmo pasto, Nelore e Brangos. O que aconteceu no final? Sem uso de acaricidas. O Nelore pesou mais. E aí, quem teve mais bicheira? Foi o Brangos. Quem teve uma mortalidade maior? Foi o Brangos. Aí, na hora do produtor vender o animal em pé, ele vai vender pelo mesmo preço. Isso também é outra questão que precisa ser pensada. Então, aí, muitas vezes eu converso com setores muito especializados, falo, não, mas hoje existe preços diferenciados. Mas eu vejo com uma certa frequência, quando eu estou trabalhando muitas vezes no campo, o pessoal carregando os animais e o preço que está sendo vendido entre um Nelore e um Brangos, peso vivo, é o mesmo. Então, aonde está o preço diferenciado? Qual que é a política para valorizar o produtor? Então, todas essas questões a gente tem que colocar. Não é só controlar o carrapato, mas o produtor, ele precisa ser valorizado por essa situação, né, de produzir os animais com incremento de qualidade de genética, qualidade de carne, qualidade de leite, de produto e, enfim, e ser mais competitivo na exportação. Quer dizer, hoje a pecuária, ela está sendo muito importante no segmento de exportação do país, né? Nessa crise que nós estamos hoje, isso é muito importante. Então, a gente precisa, só para fechar, a gente precisa, então, ter uma visão sistêmica dessas questões, né? E eu estou tentando mostrar para os produtores aqui do Cerrado que a gente tem uma grande área de cerrado nesse país que a gente pode aumentar a produtividade, com genética, mas associando o controle do carrapato. Com isso, a gente, inclusive, pode mitigar algumas questões aí que estão colocando em cima da criação de bovinos, que é a pressão em cima da Amazônia, a questão que bovinos bebem muita água, e aí fica toda essa polêmica em cima de questões da cadeia produtiva de bovinos. E nós temos que trabalhar junto essas questões para fortalecer o nosso segmento.
Ok, obrigado, doutor Renato. Eu vou passar a palavra ao nosso diretor, enquanto ele abre o microfone, doutor Francisco Chardon, nosso diretor administrativo do Sistema Farsul. Só quero agradecer a presença do doutor Rogério Kerber, nosso presidente do Fundesa aqui do Rio Grande do Sul. Pois não, doutor Chardon. Boa noite aos nossos dois pesquisadores. Queria cumprimentar pelo trabalho apresentado, a facilidade de entendimento, mas com a minha experiência de anos nessa área como agrônomo, mas sempre trabalhando com pecuária, mais de 50 anos, desde os nossos banheiros carrapaticida, à base de arsênico do nosso laboratório Leivas Leite, eu acho que o problema do carrapato tem que ter muita boa informação e capricho por parte do nosso pecuarista, porque o bombardeamento de produtos, tanto no banho, fio do lombo, na agulha, por parte dos vendedores comerciais e por parte dos balcões das nossas agropecuárias do nosso estado e talvez de todo o Brasil, isso realmente é um problema muito sério. Então, a informação para o nosso produtor rural, para o nosso pecuarista, por parte do Senar, por parte dos órgãos estaduais, eu acho que é fundamental numa campanha, porque o nosso produtor, lamentavelmente, não tem o capricho ainda necessário com essa área do carrapato. Esse é o meu comentário. Ok, obrigado, doutor Chardon. Eu passo ao nosso presidente, doutor Gidião. Apenas uma pergunta aos dois pesquisadores, já que estamos dentro na continuação do que colocou o diretor Chardon. Vocês têm conhecimento se tem alguma nova molécula sendo pesquisada pela indústria química? Eu falo primeiro? Ok. Pode ser, por favor. O pessoal sempre tem alguma coisa na gaveta, né? Vira e mexe, a gente é procurado pela iniciativa privada para testar algumas coisas, né? E aqui até é importante deixar claro o seguinte, que a Embrapa, a gente trabalha com pesquisa, a gente normalmente não faz validação de tecnologia somente para com prestação de serviço. A gente desenvolve pesquisa e essas pesquisas, quando a gente faz contrato com a iniciativa privada, a gente deixa claro nos contratos que a gente vai publicar o resultado. O que isso significa, com a sua pergunta? Significa que algumas coisas a gente fica sabendo, mas muitas não. Porque se a gente testar, a gente vai mostrar o resultado. E aí, muitas vezes, o pessoal não quer que a gente mostre. O pessoal quer ligar o nome à Embrapa quando tem sucesso, mas se a Embrapa falar que uma coisa não funciona, o pessoal não consegue pôr um produto no mercado, não tem jeito. É mais ou menos assim que a coisa chega próximo da gente. Então, a gente não sabe dessas coisas todas, mas eu acredito que as empresas têm alguma coisa na gaveta também, aí pensando em alternativas. Mas eu gostaria de adiantar que controle químico, novas bases lançadas semelhantes ao que nós temos com essa experiência, né? Desde os arsenicais lá, né? Gostei dessa lembrança dos banheiros carrapaticidas e da Leivas Leite também, né? Que foi eu, inclusive, tenho parceria com o Fábio Leivas Leite, que é lá da UFPEL, né? Dessa família gaúcha aí, tradicional. Então, eu gostaria de lembrar que um produto carrapaticida novo, com 6 gerações, com pressão no campo, ele começa a apresentar resistência. E precisa disso mesmo, fazer o manejo técnico, senão esse produto se torna resistente, né, muito mais rápido. Quer dizer, a população de carrapato se torna resistente a esses produtos de uma forma muito mais rápida. Valeu, obrigado. Eu não assim, também sei de rumores, mas concretamente não sei de nada, então não me manifesto nesse sentido. Não sei se algum dos outros colegas aí, pesquisador, tem alguma informação mais segura, né? Porque às vezes a gente escuta as coisas, mas elas não se concretizam, depende do interesse da indústria, então a gente não tem nenhuma informação concreta. E há um sigilo muito grande por trás disso aí, né, Fernando? Como disse o doutor Renato, há um sigilo ali até ter certeza que vai funcionar e coisa, os laboratórios, as empresas ficam, né, não colocam para fora, não dizem, né?
Ok. Então, dando sequência, eu já quero agradecer à Secretaria da Agricultura, o nosso serviço público oficial, o doutor Fernando Groff está conosco, e ele pergunta, doutor Renato, se essa eficiência ela foi medida num desafio de campo ou ela somente foi experimental, aquela que o senhor apresentou nos slides, resgatando. Essa fase, nós fizemos teste em baias. A gente faz uma infestação controlada. Então, mas isso tem uma resposta estatística, né? A gente sabe que existe o efeito no campo também, mas nesse segundo momento, para registro do produto, isso vai ser realizado e, se eu não me engano, pelas normas do MAPA, nós temos que fazer isso em 3 regiões do Brasil. Pedro? Agradecer ao REC ali que está respondendo ali no chat ali, algumas perguntas ele já está respondendo. Exatamente, eu vi que também a pergunta sobre se os animais são tratados da Suzana após 28 dias, sem acaricidas, também já está respondida no chat. Nós continuamos com a palavra à disposição para questionamentos e dúvidas, aproveitar esse momento dos nossos 2 pesquisadores que estão conosco. Gostaria de agradecer, também não estamos indo para o encerramento, mas já estamos com 1h30 praticamente de reunião, com 155 participantes ainda, um bom número para a nossa Comissão de Pecuária de Corte. Ô, Rodrigo, se tu me permitir, que eu quero me retirar agora, quero agradecer muito ao Renato Andreotti e ao Fernando Cardoso, que nos trouxeram belíssimas apresentações e um belíssimo futuro. Quer dizer, temos um horizonte lá adiante, por um lado pelo genoma, pela genética dos animais, por outro lado a questão do vacilo. Claro que a curto prazo, o que resolve para o produtor normal é o produto químico, novas moléculas, porque as que temos aí já estão com bastante problemas em vários lugares. Nós temos resistência muito séria de carrapato, por isso chegamos a uma audiência de mais de 180 pessoas aqui, é sinal que o tema é muito relevante. Mas eu, antes de me retirar, quero agradecer a presença de todos os amigos da Comissão de Pecuária de Corte e todos mais que estão aqui, e especialmente a vocês 2 técnicos que vieram a brilhantar esta noite da Comissão de Pecuária de Corte. Uma boa noite a todos, que eu quero me retirar, preciso me retirar, e muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa noite. Eu gostaria de presidente. Obrigado. Destacar de novo, além da presença maciça aqui do IPVDF, que todo o material e tudo que está disponível está descrito ali no chat. A gente já agradece as respostas todas, REC, dos colegas, enfim, que estão se manifestando, que todo o trabalho de pesquisa do IPVDF está à disposição, e também pode ser buscado através do e-mail contato-ipvdf@agricultura-rs.gov.br. Uma pergunta para o doutor Fernando, se há outras raças no roteiro de pesquisa genética, se depende do interesse das associações se manifestarem, ou são somente essas raças que vêm sendo trabalhadas, essas que foram apresentadas? É a pergunta da Taiguara Martins. Não tem nenhuma outra raça no radar no momento, né? Não que isso não seja possível, vamos dizer assim, o grande desafio é os produtores parceiros para disponibilizarem os seus rebanhos, os seus técnicos que façam as contagens dentro das suas fazendas. Então, esse é o grande desafio, né? E felizmente a gente conta nessas 4 raças e com grandes parceiros que vêm fazendo esse trabalho de vários anos. E, claro, que eu vejo como grande diferencial, além da contribuição que eles estão dando para a nossa pecuária, eles estão tendo a oportunidade de sair na frente, selecionando os animais dentro dos seus rebanhos. Não há nenhuma outra raça, mas havendo interesse, havendo disponibilidade e esse compromisso, a gente pode certamente negociar uma parceria. Ok. Obrigado, doutor Fernando. Continua. Tem 2 perguntas ali, Rodrigo, no chat. Ali. 2 não. Vamos lá, então, Pedro. Andreotti, qual a tua experiência com tratamento seletivo que voltou a ser muito discutido recentemente, inclusive com uma cartilha da Universidade Federal do Paraná com o MAPA? A pergunta do REC para o Andreotti é isto?
essa resposta ela é muito complexa para falar de refúgio, de você deixar áreas com carrapato e depois você ter uma população de carrapatos que não tenha resistência genética a determinadas bases, né? Por quê? Principalmente para a região de vocês, por conta da tristeza parasitária. O carrapato ele vem rápido, numa geração. Se vocês descuidarem, ele acaba, só pelo carrapato, ele acaba matando os animais. Mas no caso de vocês ainda, a tristeza parasitária ela vem muito mais forte. Então, isso é muito complexo para responder. Eu acho importante pensar como uma alternativa, né? Assim como todas essas questões que nós citamos aqui hoje, durante esse bate-papo, né? Mas que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu prefiro que a gente pense ainda fortemente em fazer orientação técnica para fazer o controle estratégico, utilizando as informações dos bioensaios para escolher o produto carrapaticida e fazer uma dosagem dos animais de forma bem feita, como foi falado aqui, tanto por um produtor, que eu não lembro o nome agora, me desculpe, e pelo REC também aqui no chat. Porque a gente precisa trabalhar sério, trabalhar com tecnologia, trabalhar com orientação e dosar direitinho os animais. Com isso, a gente consegue fazer um controle adequado. E o controle adequado tem a ver com cada sistema de produção e com a sua região. Eu posso estar falando aqui com o Rio Grande do Sul, mas muitas vezes tem pessoas escutando informações e achando que na região do Cerrado vai fazer do mesmo jeito. Aqui é diferente. Cada lugar você tem que ter uma orientação técnica. O perfil econômico de comercialização do produto, ele também é diferenciado. Se você tem gado de corte, gado de leite, que tipo de entrega você está fazendo do seu produto. Então, isso é muito mais complexo do que essa questão. Mas é uma questão para se lembrar. Ok, obrigado, doutor Renato. O Thiago Galina colocou ali, né, Rodrigo? Eu não achei aqui. A Embrapa e PVDF, várias universidades que fazem biocarrapacidograma, desculpe, gratuitamente, é uma época interessante para tal exame com relação ao momento. Ele já afirma, né? Ele está afirmando. Tem uma pergunta, acho que para o Fernando, como a maioria dos carrapatos estão na pastagem, não seria mais viável pulverizar o campo? Tem algum produto? O José Loutar está perguntando. Não existe, assim, nenhum produto acaricida aprovado para tratamento de pastagem, né? E relacionado com uma coisa que eu não tive tempo de falar, mas a gente também faz pesquisas nesse sentido, e os animais mais resistentes, eles também interferem no processo reprodutivo do carrapato, tornando a postura menos eficiente. Então, acaba que eles ajudam a descontaminar as pastagens, por carregar menos carrapatos e também por essas fêmeas que eles carregam serem menos eficientes da parasitologia complementar a resposta aí. Posso fazer uma fala aqui nessa questão? Isso é muito importante a gente pensar. O primeiro aspecto é o seguinte: o carrapato do boi ele é monoxeno. Então, o indivíduo ele sobe do animal, fica lá a sua vida parasitária toda, depois cai. Todo carrapato, então, no campo para sobreviver, ele preferencialmente ele pega o boi. Então, é estratégico você tratar o boi, mas você tem que pensar na limpeza do pasto. Então, você tem que tratar todos os bovinos, esse é o controle estratégico, para você limpar a pastagem. Se você trata diretamente a pastagem, dificilmente, eu acredito, você vai achar um produto que vai matar só o carrapato. Você vai matar um monte de insetos também e vai causar um desequilíbrio ambiental.
E para isso, vai precisar de muitos estudos para você ter certeza que você está colocando um sistema químico no ambiente que vai fazer um controle bom. Então, eu acho que o mais fácil é tratar o carrapato no bovino. Apesar que essa teoria ser mais difícil, precisa ser muito pensada também. Não vou aqui levantar a bandeira do contra, mas isso é pouco viável com base nos conhecimentos da parasitologia que a gente tem até hoje. E tem um comentário também aqui do Alan Borges, que o decoy pasto é para aplicar no pasto, com resultados excelentes em todo o estado. Tem uma outra ali, Rodrigo. Será que para as nossas condições climáticas, essa rotação de 84 dias seria suficiente para diminuir significativamente a população de carrapatos? Fernando? Até o REC, passamos essa para o REC aí, ele até tinha feito um comentário no chat aí, nunca fiz pesquisa com um sistema de rotação aí, O doutor Renato, meu nome é Heriberto Toso, de Chapecó, Santa Catarina. Eu queria perguntar para ele, a vacina com próximo a 70% de eficácia, esses restantes, esses 30% dos animais que não são sensíveis à vacina, não vão proliferar uma geração de carrapatos resistentes com o passar do tempo? Boa pergunta. Gostei da pergunta. Eu já escrevi um texto sobre isso, porque a gente é muito solicitado com relação a isso. A estrutura de uma molécula de um carrapaticida, ela é pequena. E esse processo de seleção lá é uma variação pequena, uma mutação, você pode ter uma diferença muito grande nas atividades metabólicas do carrapato. E isso muda todo o processo de controle. Agora, quando você usa uma molécula de uma estrutura, de um peptídeo, de uma proteína, isso é muito mais complexo. E o genoma desse carrapato, ele é 2 vezes maior do que o nosso. Então, é muito difícil, nessa complexidade, você ter uma mutação muito rápida. Teoricamente, é possível sim, mas é pouco provável que vai acontecer o que acontece com os outros sistemas. É lógico que se eu for discutir as questões teóricas aqui, a gente vai passar a noite aqui tomando chimarrão, né? Mas acontece, só para lembrar você o seguinte, é importante a gente conhecer as vias metabólicas que são paralelas, que vão mitigar o efeito no carrapato. Porque senão você bloqueia uma e outra vai funcionar e o carrapato não morre. É mais ou menos por esse caminho que a gente consegue ver se o efeito da vacina funciona bem ou não. Ok. Eu tenho uma pergunta para o doutor Renato. Rodrigo, não sei se ficou sem... Desculpa. Não, é para não ficar sem resposta, REC. Tu quer comentar sobre o tempo ali dos 84 dias? Dos 84. Eu acho que tinha colocado a resposta ali no site, né? A gente tem dado treinamentos aí há alguns anos e comentado que há mais de 30 anos tem trabalhos aqui no estado mostrando que diminui sim carga parasitária, é bem parecido com o que o Andreotti mostrou em condições de campo nativo aqui, entre 70 a 90 dias, dependendo claro que muda de propriedade para propriedade, né? Tipo de campo, taxa de crescimento, temperatura, estação do ano, propriedades que têm muita carga parasitária, mas a gente sempre faz a ressalva, né? Isso aí reduz. E muita gente aplica e diz assim, pô, doutor, mas não sumiu o carrapato. Não vai sumir com esse manejo aqui com infestação alta, mas reduz, né? Então, e aqui a gente tem dados que, para ter uma redução ainda maior, teria que passar de 120 dias. Mas a partir dos 70, 90, que é mais ou menos o que o Andreotti mostrou, a gente já tem redução significativa. Ok. Obrigado, Rec. Obrigado, Rec. A pergunta do Turquete é mais no sentido do manejo, né? Sem um manejo adequado, doutor Renato, a vacina assim mesmo vai ajudar? A vacina ela é uma ferramenta que depende muito de uso técnico. Você tem que trabalhar no primeiro ano
para você ter um sistema controlado e com efeito majoritário da vacina no ano seguinte. Se você não fizer isso, ou durante o processo do uso da vacina você descuidar, você pode ter problemas. Por quê? Eu frisei bem que o carrapato, ele é um imunossupressor. Então, altas infestações de carrapato, se você descuidar e tiver altas infestações de carrapato, ele vai suprimir resposta imune para vários tipos de vacina, inclusive para a vacina contra o carrapato. Aí a gente tem que voltar com o controle químico de novo para acertar o sistema, né? E só fazendo uma vírgula aí com essa fala do REC, eu gostei disso, porque eu estou falando aqui na região do Cerrado, e esses dados de 82,6 dias que nós citamos, é um dado feito em Minas Gerais pelo nosso colega John Furlong, da Embrapa Gado de Leite, e eu fiz o experimento aqui na região do Cerrado também, com esse prazo, ele controla o carrapato. A gente está com um estudo de ecologia de carrapato para ser publicado em breve, que vai mostrar esses detalhes. Isso é muito importante, isso para cada região é diferente. Agora, se a gente consegue mitigar essa população de carrapato, a gente dá fôlego para o controle químico, principalmente o controle estratégico, que está precisando de ajuda. Alguma pergunta a mais, pessoal? Só para dar um exemplo, eu tenho feito esse manejo aí e funciona. É como o senhor disse, ele ajuda muito no químico, no controle ali, né? Só que não pode deixar nada lá, né? Tem que ter cuidado para não ficar animal nenhum. Mas funciona e faz a integração lavoura-pecuária, dá naquele período ali que a gente tem a folga ali de pós-colheita ali, aí libera o campo nativo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Enquanto o pessoal vai formulando as suas perguntas, Pedro, só gostaria de dizer, conforme combinado, nós vamos colocar no nosso YouTube, o canal de comunicação da Farsul, essa palestra e esses questionamentos, essas perguntas, todas nós vamos editar e colocar a partir de amanhã já no YouTube da Farsul para que possa ser assistido novamente. Uma pergunta ali sobre a queima, né? E aqui no campo, como ocorre nos campos de cima da serra, ajuda no controle? Eu não escutei bem. Eu vou repetir. Quer repetir? Pois não. É sobre a queima de campo. Como é que, como ocorre nos campos em cima da serra, esse tipo de prática, sobretudo no município de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, há um questionamento se isso ajuda no controle do carrapato. A queima do campo ajuda sim, porque você destrói as larvas que vão estar, e todos os ísteres que vão estar na natureza. E você destrói a natureza junto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, a gente não está aqui estimulando fazer a queima. Nos lugares controlados, com autorização, essa prática pode favorecer sim. Assim como reforma de pastagens, porque dá um vazio sanitário, lavoura pecuária, né? Então, tem várias práticas aí que dão fôlego para o sistema. Ok. Também há um questionamento sobre qual o esquema vacinal que será recomendado. Bom, a princípio, a gente está pensando em indicar 2 doses no início e reforço a cada 6 meses, porque proteínas, em geral, com os adjuvantes que a gente trabalha atualmente, eles funcionam até 6 meses. Com 6 meses, eles já estão com uma queda de 50% da resposta imune. É lógico que a gente está aí construindo uma agenda com a iniciativa privada, com a nossa parceira, a Biotic, para a gente tentar ver alternativas de uma proteção de 1 ano, com sistemas de
de liberação lento dos antígenos, e também para aumentar a eficiência da vacina, tentando novos antígenos também, considerando que nós temos um banco de dados com mais de 1.000 opções no nosso sistema de estudo do genoma funcional. Ok. Alguma complementação, doutor Fernando? Não? Tá bem. Bom, nós vamos nos encaminhar, então, para o encerramento. Antes de passar para o agradecimento ao doutor Renato, doutor Fernando, vou passar a palavra ao Pedro, mas gostaria de dizer que, em nome das comissões aqui do Sistema Farsul, nós ficamos imensamente gratos. A gente sabe que o tema desperta atenção, como disse o presidente Edião, não é um tema novo, já os coordenadores que antecederam essa coordenação já vêm trazendo esse tema, tanto o tema do anone, o tema do carrapato, enfim, são temas que estão permanentemente na nossa pauta aí da pecuária de corte. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos dois palestrantes de hoje, aquelas pessoas todas que contribuíram com as respostas e os questionamentos ali no chat, e passo a palavra ao nosso coordenador Pedro Pífero para que faça o encerramento em nome do Sistema Farsul. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Agradecer mais uma vez a todos que participaram aí, agradecer ao Fernando, ao doutor Renato, muito obrigado pela participação. É um tema que junta, né, as pessoas vêm, porque é um prejuízo muito grande. Então, quando tem uma sinalização que pode haver aí alguma alternativa para melhorar, o pessoal vem mesmo em busca dela. Certamente não vai ficar aqui. Esse tema, como disse o Rodrigo, faz 2 anos e meio que a comissão foi reativada. O Carlos, sim, lá no início já fez as reuniões e em prioridade estava sempre primeiro ou segundo o carrapato. O Valim fazia junto ali, né? Valim junto com o Carlos, sim, e a gente fez um levantamento quais eram as prioridades dos temas a ser trabalhado pela comissão. E esse tema andava sempre ponteando. Então, não é agora, e fiz questão de convidar o pessoal, tem parceiros aí, para dar continuidade ao assunto. Então, como eu disse, não vai ficar aqui, isso aí certamente vamos fazer outras reuniões, e com a Embrapa perto de nós, certamente fica mais fácil, né, Fernando? E o doutor Renato também aí. Coloca ele junto agora. E os questionamentos, se tiver outras perguntas, né, Rodrigo, pode ser feito, que certamente será encaminhado, e a gente dá um jeito aí de chegar à resposta a quem perguntar, a quem fez a pergunta. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando, ao doutor Renato, e que ficamos à disposição aí também, a comissão, a Farsul, para qualquer dúvida e também como forma de parceria. Ao doutor Rogério, se ele está aí ainda, muito obrigado, é um parceiro muito forte nosso, a gente está trabalhando de perto. O CTO, Conselho Técnico Operacional do Fundesa, presente sempre, é importante isso. Então, as parcerias são feitas e acredito que junto a gente consegue dar encaminhamento a várias ações aí. Muito obrigado. Da minha parte é isso, Rodrigo. Tá bem, obrigado, Pedro. Obrigado ao João ali. O João, não sei se quer fazer algum comentário ao João. Não, tranquilo, Pedro. Falaste por nós, está tudo certo. Tá especial, então. Eu vou passar então, para o Fernando, nosso aqui companheiro de Bagé, para que faça sua fala final e depois encerramos com o doutor Renato. Só um abraço especial no Fernando. Abraço, João. Um abraço a todos aí. Pedro, né, eu te agradeço de novo a oportunidade, né, de estar dividindo o palco aqui com o Renato e com todos os demais colegas e produtores aí. E estamos juntos, né? Quando precisar, a gente também vai saber te procurar e também procurar o apoio da Farsul, porque tem uma boa estrada para a gente trilhar nesse caminho aí com várias alternativas. Então, com certeza, vamos estar juntos nessa aí. Obrigado, Fernando, e até sexta, 8h30. Doutor Renato. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aí conversando com os gaúchos,
mas também para dizer para os gaúchos que eu também sou gaúcho. Eu vivo a minha vida aqui, mas eu sou nascido em Porto Alegre e tenho maior satisfação de estar conversando com vocês. Eu gostaria de mandar um abraço para os pesquisadores do Rio Grande do Sul. Tem muita gente boa aí que dá uma grande contribuição aí na pesquisa, né? O pessoal do IPVDF, o pessoal da UFPEL, o pessoal da URGS lá de Porto Alegre. Eu não lembro de todos, mas lembrar desses aí. E isso é muito bom. E a gente está aqui à disposição. Qualquer coisa, entre em contato que nós vamos trabalhar junto aí, tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela federação aí lembrar da gente. Imagina, nós aqui agradecemos a todos, agradecemos aí a presença da Secretaria da Agricultura, das Embrapas, do nosso Senar, o pessoal do IPVDF, enfim, os nossos diretores, toda a academia que esteve conosco, e em nome dos nossos presidentes de sindicatos rurais que estão aqui conosco na tela, vejo aqui o João Paulo, o Dalosto, não vou citar a todos, eu agradeço a todos os produtores que estiveram conosco. Muito obrigado e uma boa noite, e encerramos a nossa reunião aqui.